Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria sejam com cada um de vocês. Bem, pessoal, na última aula nós estávamos fazendo exercícios, né? Paramos lá em alguns exercícios da página, não dá muito tempo, né? Passa muito ligeiro. Nós paramos aqui no exercício 6 da página 18. Então, esses exercícios eu estou fazendo com vocês para a gente dar uma revisada na matéria, mas eu quero que vocês me mostrem, esses até não precisa, tá? Mas, os que a gente vai fazer ainda, eu quero que vocês mandem para mim todos, que eu não quero ficar correndo atrás de ninguém. Serão os 10 pontinhos, digamos, de participação. Depois eu dou bem certinho as páginas que eu quero que vocês mandem pelo e-mail para mim, tá? Então, esse exercício aqui que nós paramos na aula anterior, espero que vocês estejam assistindo as aulas, né? Quem está assistindo não precisa falar nada, né? Dura quem não assiste. Então, ali tem a tabelinha periódica, né? Um esboço da tabela periódica, onde fazem algumas, que perguntam. Qual a localização, grupo e período de cada elemento? Então, por favor, gente, eu quero que vocês saiam da 9ª série, lá pelo 1º ano que vem, sabendo pelo menos isso, tá? Saber direitinho, dizer o elemento, onde que ele se localiza na tabela periódica, tanto o seu grupo ou família, quanto seu período ou série, que são as fileiras horizontais, e os grupos ou famílias, as colunas verticais, né? Então, nós temos lá, eles querem a localização, grupo e período do magnésio. Então, o magnésio está aqui. Que grupo ele está? Está no grupo 2 ou 2A. E em que período? Então, período nós contamos assim, né, gente? As fileiras horizontais. Então, uma é o hidrogênio L, 1, 2, 3. Então, o magnésio se encontra no 3º período, no grupo 2, né? É o metal alcalino terroso. O potássio. O potássio, cujo símbolo é K, está localizado no grupo. Que grupo? Grupo 1A ou 1, em que período? Então, 1 seria o hidrogênio, né? 1, 2, 3, no 4º período. E na família, o grupo, na família 1A, que são dos metais alcalinos, ou no grupo 1. É isso mesmo, bem facinho. O alumínio está aqui. Eles pegam qual o grupo? Então, o grupo é o grupo 13. Se eles perguntassem a família, seria 3A ou família do boro. Né? Esses elementos aqui até o nitrogênio, o nome da família é o nome do primeiro elemento que aparece, né? Em que período? 1º período, 2º período, 3º período. Então, o alumínio estaria no 3º período. O cloro está aqui, então ele está em que grupo? No grupo 17, família 7A ou família dos halogênios. E qual período? Período se conta assim, 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Então, o cloro está também no 3º período, né? O oxigênio está aqui, então ele está em que família? Dos calcogênios, no grupo 16. E em que período? 1º, 2º período. Não esqueça que nós temos 7 períodos ou séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Que correspondem às camadas ou níveis de energia. Bem, aí ficou flúor muito facilzinho. O flúor está na família ou no grupo 17, no 2º período, na família dos halogênios, né? Muito bem. Classifica em metais ou não metais. O magnésio, o que ele é? Metal. Nós sabemos que a grande maioria dos compostos que estão na tabelinha são metais. Então, o magnésio é metal. O potássio, o que ele é? Metal alcalino, né? O magnésio é metal alcalino terroso. E tem o alumínio. O alumínio é metal, isso é mais fácil que dar milho para bode, né, gente? Alumínio. O clorinho é um gás, né? Não esqueçam que os gases são. Fui ontem no clube, e os gases nobres. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e hidrogênio são gases. E são todos não metais, né? Então, ali pede o alumínio é metal, o cloro é não metal, o oxigênio é não metal ou ametal também pode ser, e o flúor é um não metal. Facinho.
De acordo com o grupo em que se encontra, indica o valor da carga de cada um dos íons formados por esses elementos. Então, o magnésio, como ele está na família 2A, qual é a tendência dele? Doar elétrons. Quantos elétrons? 2. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons doam, né? Então, a tendência do magnésio é doar. Se ele vai doar 2 elétrons, o magnésio terá tendência a ficar com carguinha 2+, tá? Pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, costuma-se pôr o número da carga, que são quantos elétrons, no caso, o magnésio doou, e positivo, por que ele ficou positivo? Porque doando elétrons, o número de prótons do núcleo fica maior, né? Aí tem o potássio. O potássio está na família 1A. Então, qual é a característica, a carga característica que o potássio irá adquirir quando ele fizer uma ligação? 1+, porque ele vai doar 1 elétron. O alumínio tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Então, qual é a tendência do alumínio? Doar 3 elétrons. Quem doa fica positivo, não esqueçam isso, tá? Quem mais que eles pedem? Os mesmos lá em cima, né? O clorinho. O clorinho está aqui, pertence à família. Quem pertence à família 4, 5, 6 e 7 tem tendência a receber elétrons. E recebendo elétrons, ganhando carga negativa, ele vai ficar negativo, claro. O cloro, quantos elétrons o cloro tem tendência a receber? Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele tem que ter 8, então a tendência dele é receber um elétron e irá transformar-se num ânion. Vou fazer erradinho aqui, um ânion menos, né? Não podem esquecer isso é facinho, né, gente? O oxigênio está na família 6A. Qual a tendência dele? A tendência dele, como ele está na família 6, é receber 2 elétrons e assim adquirir a carga 2-. E, finalmente, o flúor, como está na família 7A, que é a mesma família do clorinho, né, vai ficar F1-, tá? F1-, ou só pede ali do ladinho, então 1- será a carga característica do flúor, né? Isso era para vocês fazerem, era só para a gente corrigir, hein, gente? Represente a fórmula do composto formado pelos elementos magnésio e cloro e alumínio e cloro, oxigênio e cloro. Então, vamos lá. Opa, já começa a cair tudo, né? Então, fazer o magnésio e o cloro. O magnésio tem que carga, gente? A gente pode fazer assim também, desse jeito. Que carga tem o magnésio? 2+. Ele vai ligar com o cloreto, que tem carga 1-. Como é que eu faço sem precisar fazer aquelas bolinhas que seria a representação de Lewis? Basta trocar aqui, ó, a carguinha que está aqui cai no pezinho, não vou pôr para cima nada, no pezinho do magnésio, 1. E o 2 cai aqui no pezinho do cloro, sem carga, daí só em número, né? Porque é importante vocês lembrarem que o número total de cargas positivas e negativas num composto tem que ser igual a 0. Então aqui eu diria 2 cloros menos 1 daria menos 2. Ou 2-. 1 vezes 2+, 2+. 2+ com 2- dá 0. Então, a gente pode fazer desse jeito também, que é a maneira mais... Só que daí você... Aqui o magnésio, sabem que esse númerozinho que tem aqui a gente chama índice. E o índice 1 não precisa colocar, tá? O outro que eles pedem é o alumínio, se ele fosse ligar com o cloro. Então, o alumínio, que carga ele tem? 3+. O clorinho, porque pertence à família 7A, tem carguinha 1-. Como é que eu vou fazer a fórmula formada pelos dois? Sem fazer aquelas bolinhas lá do Lewis. É só trocar aqui, ó. 3 cai no pezinho do cloro, o 1 cai no pezinho do alumínio, que não precisa pôr. Então, vai ficar AL, não precisa pôr a carga, tá? Não precisa aparecer a carga. AL... Cl3. O que quer dizer essa fórmula? Que tem 3 átomos de cloro e 1 átomo de alumínio. Aqui ficaria MgCl2, cloreto de magnésio, que é cloreto de alumínio. Certo, pessoal? Então, agora vamos ver o outro exercício que pede lá. Considere as espécies químicas, isso no 7 agora.
Vamos fazer o exercício 7. Eu quero que vocês façam, que eu vou olhar esses exercícios, tá, gente? É notinha de participação, né? Não adianta eu ficar aqui ensinando para as paredes, né? O exercício 7. O que ele pede? Considere as espécies químicas. Bromo, Br2, né? É a substância bromo. Não esqueçam que o bromo é o único não metal líquido. Nós só temos 2 líquidos na tabela periódica, o mercúrio, que é metal, e o bromo, que é não metal. Então, o bromo e o brometo de potássio. Brometo de potássio. Dados os números de elétrons na camada de valência, o potássio tem 1 elétron, o bromo tem 7, explique, justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos. Bem, gente, o bromo, ele é um não metal. Está ligado com outro bromo que também é não metal. Então, é muito fácil, não precisa vocês ficarem pensando demais. O bromo é não metal, está ligado com outro bromo, isso aqui que significa Br-BR, 2 bromos ligados entre si. São não metais, a ligação só pode ser covalente. Já esta aqui, ó, brometo de potássio. O potássio é um metal alcalino. Apareceu metal, gente, não precisa nem raciocinar muito. Tem metal, a ligação é o quê? Iônica, né? Essa ligação é iônica, porque ocorre entre um metal e um não metal. Quando não aparecer metal, a ligação será sempre covalente. O 8 agora, ali da Mackenzie, né, na universidade lá. Sabendo que o número de elétrons doados e de recebidos deve ser o mesmo e que o cálcio doa 2 elétrons. Então, se o cálcio doa 2 elétrons, qual é a carga característica do cálcio? 2 mais, né? E o flúor recebe somente 1. Então, se o flúor recebe 1 elétron, qual é a carga que o flúor vai adquirir? 1 menos, né? Então, o cálcio quer dar 2 e o flúor só quer receber 1. Então, como é que ficará a fórmula desses 2 elementos quando eles se ligarem? O cálcio tem que dar 2, o flúor só pode receber 1, então é lógico que eu vou precisar de 2 flúors. Um flúor receberá outro elétron, outro flúor receberá mais um elétron, né? Vai ficar a fórmula o quê? Lembra também que eu posso fazer de cair no pezinho. 2, caiu aqui 1, que não precisa por 1, vai ficar CaF2, que é uma ligação iônica, porque tem o metal cálcio, que é metal alcalino terroso, certo? Seria a letrinha E, né? Vamos ver o exercício 9, então, agora. O exercício 9 pede o que lá? Exercício 9. Os elementos X e Y têm respectivamente, então, o X e o Y têm respectivamente 2 e 6 elétrons na camada de valência. Não é carga, tá? Não é carga. São 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, forma-se o composto. Então, o X tem quantos elétrons na camada de valência? 2. E o Y tem 6 elétrons na camada de valência. Então, gente, nós podemos fazer de 2 formas. O que vocês acharem melhor para vocês fazerem. Pode fazer lá pela representação do Lewis, que seria o quê? X, 2 elétrons na camada de valência. O Y, 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tem 2 elétrons tende a doar, né? Quem tem 4 ou mais tende a receber. Então, o Y tem que receber quantos elétrons? Ele tem 6, tem que receber 2, né? Então, o X vai dar um elétron aqui para o Y, mais 1. Ele vai perder os 2 elétrons que ele queria perder, e o Y ficará com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 2 ficarão estáveis, e a fórmula será o quê? X, Y. E se eu quiser fazer de outro jeito, professora, como é que eu posso fazer? Posso fazer assim, X. X, o que vai acontecer com o X? Ele tem 2 elétrons. Eu acho que isso já está claro para vocês, né, gente?
Quem tem com 2, 3 elétrons na camada de valência, o elemento tende a doar. Doar quantos? 2 mais, né? E o Y, que tem 6 elétrons na camada de valência, quem tem 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência tendem a receber elétrons. Então, aqui o Y tende a receber quantos elétrons? 2, né? Então, ficaria 2 menos. Então, ficaria aqui, ó. Quando dá assim, ó, igual, vocês podem até cortar. Pode fazer a simplificação. Cortou, vai ficar só XY, tá? E podem fazer, então, pelo método ali do Lewis, que parece que vocês entendem melhor, estão vendo os elétrons, né? No 10, que é uma questãozinha que caiu na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, né? Vocês já vão se acostumando com essas questões que caem nos vestibulares, que caem no Enem. Então, da combinação química, o 10, né? Da combinação química entre os átomos de magnésio, cujo número atômico é 12, e do nitrogênio, cuja número atômico é 7. Pode resultar a substância de fórmula. Então, aqui, gente, só pra gente recordar tudo de novo, tá? Vamos dizer que no vestibular vocês têm que fazer tudo. Eles querem que vocês façam a distribuição eletrônica, que mostre como ocorre a ligação e que digam que tipo de ligação é. E ainda digam lá, nas questões abertas, né? Como é que aconteceu essa ligação. Então, o magnésio... Opa! Vamos deixar aqui de lado o magnésio. Vamos fazer a configuração eletrônica. Digamos que você não tem a tabela periódica. Mas você sabe, né? Você deve saber. Bela, magrela, casou, senhor, barão, tem 2 elétrons na camada de valência. Mas vamos fazer a configuração. 1s2, para a gente não esquecer. 2s2, 2p6, 610, 3s2. Então, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Na camada anterior, ele tem 8. Como ele tem 8 da estabilidade para o átomo, ele vai ter que doar esses 2 elétrons, né? Então, vamos colocar lá, magnésio tem que doar 2 elétrons. Quanto que o nitrogênio, fazendo a configuração, 1s2, 2s2, 2p, 2p, 4, né? 4, não, 3, perdão, 3. Então, na primeira camadinha ele tem 2 elétrons, na segunda camadinha ele tem 5. Então, qual é a tendência dele? Receber elétrons. Quantos? 5, 6, 7, 8. Receber 3. Então, a gente coloca o nitrogênio aqui com 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o magnésio vai doar um elétron, o nitrogênio ficará com 6. O magnésio doa mais um elétron, o nitrogênio fica com 7. Ainda não está estável. E agora? Agora a gente pega outro nitrogênio, né? Opa, desculpe, outro magnésio, claro. Pois o nitrogênio ainda não está estável. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais um elétron vai dar 8, né? 8. Então, este nitrogênio não quer mais fazer ligações porque já está estável. E o magnésio ainda tem um elétron para doar. Então, o que a gente faz? Chama outro nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ganha um aqui do magnésio. Fica com 6. O magnésio já doou os 2 que ele tinha que doar, porém, o nitrogênio ainda precisa receber 1, né? Então, o que acontece? Mais o magnésio, né? Magnésio com 2 elétrons. Então, lá, como é que vai ficar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recebe mais 1, 7. Recebe mais 1 do magnésio, 8. Então, pronto, agora todo mundo que tinha que dar, deu, todo mundo que tinha que receber, recebeu. Que fórmula nós temos? Não precisa pôr a carga, eu quero só a fórmula. Fórmula me diz quantos elementos participaram, quantos elementos magnésio participaram, quantos átomos de magnésio participaram. Elemento é um só, é o magnésio, né? Quantos átomos de magnésio participaram? 1, 2, 3. 3 magnésios.
E quantos nitrogênios participaram? 2. Então, nós temos a fórmula aqui desse composto, que é um composto o quê? É um composto iônico, porque houve transferência de elétrons de um metal para um não metal, certo, gente? Muito bem, esse seria o exercício 10 e a resposta seria a resposta A, né? A maioria das substâncias encontradas na natureza, na 11 agora, é constituída por um conjunto de átomos ou íons que se mantêm unidos por ligações químicas, formando compostos moleculares, que são os compostos covalentes, iônicos e metálicos, que foi aquela ligação entre metais que nós estudamos na última aula. Responda às questões propostas considerando os átomos genéricos dos diferentes elementos químicos a seguir. Então, vamos ver lá. Tem várias questões em relação a um único exercício, que é o exercício número 11. Então, né? O exercício 11. Vamos lá fazer o exercício 11, então. No exercício 11, eles dão o elemento R, de número atômico 12. Dão o elemento T, de número atômico 9. Dão o exercício X, de número atômico 8, e o W com o número atômico 16, né? Não, o W, Z é número atômico 16. Então, primeiro eles pedem a configuração eletrônica. Então, isso já subentende que vocês sabem bem o diagrama de Linus-Pauling, sabem fazer a configuração eletrônica bonitinha, né? Então, R aqui, gente. 1, S, 2, 2, S, 2, 2, P, 6, 3, S, 2. Então, já temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na primeira camadinha, 2 elétrons. Na segunda camadinha, 8 elétrons. Na terceira camadinha, 2 elétrons. O cara que tem 2 elétrons na camada de valência é um metal. Metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Não esqueçam isso. O T aqui. Achou? 1S2, 2S2, 2P, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2P, 5. Quantos elétrons tem na primeira camada? 2. Na segunda camada, 7. Quem tem 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência é um ametal ou não metal. Existem alguns metais que estão ali na família 6, que é o bismuto, e na família 4. Mas 7 é com certeza que são os halogênios, são todos ametais ou não metais. Com 8. 1S2, 2S2, 2P4, né? 2 elétrons na primeira camada e aqui 6 elétrons. Quando tem 6 elétrons na camada de valência é o quê? Não metal. Quem tem 6 elétrons na camada de valência é um calcogênio, né? Calcogênio. E esse com 16, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, né? Então, são 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 6 elétrons na camada de valência, né? Muito bem, então o que ele é? Quem tem 6 elétrons na camada de valência é um calcogênio, é um não metal, ametal. Tá, então a primeira parte do exercício já está feita. O R é um metal, o T é um ametal, o X é um ametal e o Y também é um ametal. O único metal aqui é o R, que termina com 2 elétrons na camada de valência. Então o A já está resolvido. O B. Para cada caso, indique-se a ligação entre os pares, a iônica, covalente ou metálica. Bem, o R, que é um metal, vai se ligar com o T, que é não metal. Não precisa nem fazer a ligação, só se eles pedirem para frente. Mas já sabem, né? Metal com não metal, quando um metal se liga com um outro não metal, a ligação é iônica e o composto é um sólido cristalino. Então, a ligação é iônica, você nem pensar muito não.
E o outro par, o X casou com o Y. Que tipo de ligação eles tiveram se ambos são ametais? Ametal com ametal, nós sabemos que a ligação é covalente. Só é iônica quando tem um metal com um não metal. E a metálica seria metal com metal. E nós não temos nenhum caso aqui, tá? Muito bem, o C representa a forma iônica ou molecular dos compostos formados por esses dois que casaram esses dois. Então, o R tem quantos elétrons canal de valência? 2. O T tem quanto? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ganhar um elétron do R, o T ficará com 8. Já ficou estável. O que eu vou fazer? Chama mais um T, com quantos elétrons? Na camadinha de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganha mais um elétron do R, fica estável, e nós teremos uma fórmula formada pelo quê? Por um R e 2T. Então, seria RT2. Esses dois aqui vão fazer uma ligação covalente, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, o X e o W. O X tem quantos elétrons na última camada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O W, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando são ametais, ninguém vai dar para ninguém. Eles vão ter que, vamos fazer uma sociedade de compartilhar e os nossos orbitais vamos interpenetrar. Então, vai ocorrer uma ligação aqui. Cada um ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um ficou com 7. Vou fazer mais uma ligação, porque nós sabemos que podemos fazer até 3 ligações covalentes entre dois átomos, né? Então, aqui nós teremos uma ligação dupla. Ficou X, só um X e um Y. Na verdade, a ligação, o composto é assim, a fórmula molecular. Se nós fôssemos mostrar a fórmula estrutural, como ensinei na última aula, ou penúltima para vocês, eu teria que mostrar aqui a dupla ligação, seria assim, né? Mas a fórmula mesmo, peguei um X e um Y só, de átomos, um átomo de X e um átomo de Y, né? Então, tá, beleza. A questão 12, gente. Considere os seguintes compostos do enxofre. SO3, que é o trióxido de enxofre, o anidrido sulfúrico, um dos poluentes responsáveis pela formação da chuva ácida. O sulfato de sódio, que é utilizado na obtenção do papel sulfite, e o sulfeto de zinco, componentes da blenda, minério de zinco. Em relação ao tipo de ligação química que essa substância apresenta, é correto afirmar que a primeira, gente, é enxofre e oxigênio, são dois não metais. Então, não quero mais dúvida para vocês, tá, gente? Se são não metais que estão ligados, a ligação é covalente. A segunda, sulfato de sódio. Apareceu ali o sódio. O sódio é metal alcalino. Então, a ligação é iônica. Não importa que tenha 500, pode ter ligação iônica com covalente junto, como vocês vão aprender mais tarde. E não importa que tenha 500 ligações covalentes. Se tiver um metal no composto, o composto todo é considerado como iônico, tá? Então, e a terceira, sulfeto de zinco. O zinco é um elemento de transição, é um metal, né, da família. Que família que é o zinco aqui? O zinco é da família, olha aqui, ó, o zinco é da família 2B, do grupo 12. É um metal de transição, mas é metal. Então, se é um metal, a ligação é iônica. Portanto, qual a resposta correta? A resposta correta seria a letra E, né? Muito bem. O 13 agora, lá da FUVEST. FUVEST é um dos vestibulares mais difíceis e concorridos que existem, né, gente? Então, diz ali, as figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias a temperatura ambiente. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar, respectivamente, o primeiro cara ali, gente. O primeiro cara é constituído por um único elemento químico. Então, ele não pode ser o cloreto de sódio. O cloreto de sódio tem que ter sódio, tem que ter cloro. Né? Então, o primeiro não pode ser cloreto de sódio, deve ser algum metal, né? Fazendo a ligação metálica, aquela nuvem
de elétrons que circundam, né, que passeiam por entre íons positivos, como nós explicamos na aula passada. Então, cloreto de sódio não pode ser. Então, o primeiro a gente elimina. O segundo, cloreto de sódio, elimina também. Terceiro, dióxido de carbono. Dióxido de carbono já subentende que tem o oxigênio, né, e o carbono. Então, também não pode ser a letra 1. O D, ferro. Ferro pode ser, que está um elemento químico só, todo mundo bem ligadinho ali, uma ligação bem unida, né, que é a ligação metálica. Vamos ver se o 2 comporta também. Cloreto de sódio. Nós falamos que os compostos iônicos, cloreto de sódio, formam retículos cristalinos. Então, ali está aparecendo um retículo cristalino, parece que é o cloreto de sódio. E dióxido de carbono. Dióxido de carbono é um gás. Então, a forma que está mais parecida com gás ali é o 3, né? O primeiro e o segundo são sólidos, dá para ver bem que é a união. Nós aprendemos isso lá nas primeiras aulinhas, né? No escurinho da geladeira, a gente vai se juntando, aproveitando o friozinho até virar no gelinho. Então, quanto mais junto estiver, é sólido. Quando estiver mais separadinho, é líquido, e mais separado ainda é gasoso. E nós sabem que o dióxido de carbono, que é um gás carbônico, CO2, é gás. Então, a resposta seria a letra D. Em uma aula experimental de química, esse 14 eu vou fazer para vocês agora, numa aulinha prática, meio improvisada aqui, tá? E vai ser muito importante isso aqui para a aula que a gente vai começar a ter na semana que vem, que acaba ligações químicas, tabela, distribuição eletrônica, quer dizer, isso nunca deixa de existir, a gente sempre vai precisar. Mas nós vamos começar com uma outra matéria diferente daí um pouquinho. Então, pessoal, eu quero para tarefa lá nas atividades, tá? Nas atividades, então onde que vocês têm isso? Ali no caderninho de atividades, né? E dessa vez eu quero cobrar, por favor, são 48 horas no livro de atividades. Se tiverem dúvida, me perguntem. Seria na página 5, que eu vou deixar lá para vocês, na página 5 e a página 6. A página 5 e a página 6. Seria uma página aqui só. E esses exercícios lá eu espero que vocês tenham feito, porque né, não precisa me mostrar a figurinha nada, porque senão fica muita coisa. É para o bem de vocês, que vocês tenham assistido a aula e que saibam fazer o exercício. Agora, esses aqui eu quero, tá, gente? Quero eles feitos. Então, seria o exercício da página 5 e 6, até o número 9. Tá? Até o número 9. São 9 exercícios para vocês fazerem em 2 dias. Um deles eu até vou explicar já, porque talvez vocês tenham dúvida. Lembra quando eu falei para vocês assim? Ligação iônica forma íons, é covalente não. O hidrogênio faz as duas, depende da situação. Então tem uma questão assim que trabalha com hidrogênio, que é questão, onde é que tá? O hidrogênio. É a questão 4. 4 da página 5. Então, questão 4, tá? 4 da página 5. Da página 5. Quero exercícios. Exercícios da página 5 e 6. Até o 9. Né? Até o 9. Então, esse 4 eu vou fazer com vocês. Ali diz que o hidrogênio pode fazer os 2 tipos de ligação, tanto iônica quanto covalente. Verdade, gente. Vamos ver o que fala ali? Faça a representação das substâncias formadas pelos átomos de hidrogênio, cloro, hidrogênio e sódio. Então, vamos dizer que o hidrogênio, vocês sabem que ele é o menor dos elementos químicos, né? Tem um elétron na camada de valência e um próton só. O hidrogênio não pertence à família 1A, ele é um gás que não pertence à família nenhuma, coitadinho, né? Ele vai, vamos dizer, o que diz assim, né? O hidrogênio faz as duas, depende da situação. Faz as duas o quê? Ele faz ligação covalente e ligação iônica. Então, vamos dizer que ele ache na sua vida o sódio. Qual é a tendência do sódio? A tendência do sódio é doar elétrons, né? Então, o sódio vai doar elétrons para o hidrogênio. Se o hidrogênio encontrar alguém que doa elétrons para ele, ou seja, para um metal, ele recebe esse elétron. Então, ele faz uma ligação o quê? Uma ligação iônica.
sempre que ele encontrar o metal, vai ser NaH, hidreto de sódio. Como tem o sódio aqui, é uma ligação iônica. Mas vamos dizer que o hidrogênio encontra na sua vida um cloro. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio não pode dar, porque só tem um, o cloro tem 7, tem tendência a receber. Eles podem fazer o quê? Compartilhar, fazer uma ligação covalente. Então, o hidrogênio fica com 2, como o gás hélio, que é estável, e o cloro vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos ficam estáveis e a ligação é uma ligação covalente ou molecular. Então, o hidrogênio faz as duas, depende da situação. Que situação? Se ele encontrar um metal, faz ligação iônica. Se ele encontrar um não metal, para ele tudo bem. Ele faz uma ligação covalente, ele joga nos dois times, né? Beleza para ele. Então, é essa questão 4, vocês podem ter ela prontinha aqui, o resto vocês vão fazer sozinhos, né? Pensem um pouquinho lá. E agora nós vamos ver o seguinte, gente. Lembrem que eu falei a vocês que os compostos iônicos, eles formam íons. Íons são cargas positivas e negativas. E que os compostos iônicos são ótimos condutores de eletricidade, só que... Olha lá, se aparece para mim aqui. Só que ele só conduz a eletricidade quando ele estiver em solução aquosa ou quando nós fundirmos ele. Fundir quer dizer torná-lo líquido. Aí ele é um ótimo, excelente condutor de eletricidade, né? O composto iônico. Olha aqui que tem o sal, salzinho de cozinha. O sal de cozinha, que é um composto iônico, é o cloreto de sódio. Como eu já mostrei para vocês, mas não custa mostrar de novo, ele não conduz eletricidade no estado sólido, né? Não conduz. Por que que ele não conduz eletricidade no estado sólido? Porque os íons estão muito ligados. Tem o íon sódio e o cloro, né? Íon sódio, íons cloreto. Íon sódio, íons cloreto. Eu não sei fazer bem o desenho do cloreto sódio, que já falei para vocês que não é um para o outro. Forma um retículo, né, iônico, onde eu tenho cargas positivas e negativas aqui, todas muito unidas. Então, como essas cargas, o cloro negativo, sódio positivo, cloro negativo, sódio positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, vejam bem, os íons existem, mas eles estão muito juntos, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer para que ele conduza a eletricidade? Os íons já estão presentes, que bom, já existem íons, né? Que é o que precisa para conduzir a corrente elétrica, íons positivos e negativos, cátions e ânions. Então, quando eu colocar na água, isso aqui, vou colocar o cloreto de sódio na água, a água vai ter o trabalho apenas de separar os íons que já existem, tá? Então, vai separar o sódio de um lado, clorotinha para outro lado, sódio de um lado, clorotinha para outro lado. Então, os íons vão estar soltos e eles soltos irão conduzir a eletricidade, como nós já vamos observar, tá? Então, os compostos iônicos, todos, conduzem a eletricidade, não esqueçam disto. Porém, tem que ser nunca no estado sólido, no estado em água, né, em solução aquosa, ou quando estão, então, fundidos, né? Sou bom condutor de eletricidade quando na água fundido. Também sou duro e quebra de ser, né? Então, isso daí, né, gente? Esse trabalho da água de separar íons que já existem chama-se dissociação iônica. Então, de agora em diante, pessoal, nem que a gente demore mais um pouco, eu quero que vocês anotem no caderno. Da próxima aula em diante, eu não vou seguir a rigor a apostila. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil para vocês aprenderem. Então, eu quero que vocês anotem,
tá? Porque senão vocês não vão se confundir todos lá e eu não quero que isso aconteça. Então, o que acontece com os compostos iônicos? Ocorre o que nós chamamos de dissociação iônica, porque os íons já existem. Então, o que quer dizer dissociar? Dissociação iônica. Dissociação iônica é a separação de íons que já existem. Então, é separação, tá? Separação de íons já existentes. Esses íons já existem. O único trabalhinho da água vai ser separar. Então, de íons já existentes. A dissociação iônica ocorre em compostos iônicos existentes. Separação de íons já existentes. Isso acontece em compostos iônicos, tá? Compostos iônicos sofrem dissociação iônica. Então, quando eu falar sobre isso, eu quero que vocês já saibam, tá? O que é dissociação? Separar. Já existem os íons estão muito juntinhos, colocou na água, a água separou todo mundo. Um canto vai para cá, o canto vai para lá, positivo para lá, negativo para cá, e aí a corrente elétrica pode fluir tranquilamente no meio destes íons que estão já separados, certo? Então não esqueça, o que é dissociação iônica? Separação de íons já existentes. Os íons já existem, a água vai separar, certo? Muito bem. Os compostos covalentes, gente, não formam íons. Não formam íons. Então gravem bem lá, né? Ligação iônica forma íons e a covalente não. Então, covalente não forma íons. Mas existem compostos covalentes que vão conduzir a eletricidade. E a eletricidade só pode ser conduzida se existirem íons. Eles vão dizer, mas que contradição, cara. Pô, né, compostos iônicos não formam íons e como é que vai conduzir a eletricidade? De onde vão surgir esses íons? Então, é mais ou menos assim. Vejam bem. Quando nós temos átomos iguais compartilhando elétrons em substâncias simples, se eu romper essa ligação, quebrar essa ligação por um motivo qualquer, cada átomo fica com o elétron que já era seu. Então, a gente fez uma sociedade, a sociedade não deu certo, eu entrei com um, você entrou com o outro, não deu certo, a gente não se entendeu, eu vou continuar com o meu, você continua com o teu, cada um segue sua vida. Então, isso acontece nos compostos em que eles são iguais, tá? Eles têm a mesma tendência para atrair os elétrons, no caso. Vocês vão aprender isso mais tarde, ligações covalentes polares e apolares, mas por enquanto eu quero só que vocês entendam isso que eu vou explicar aqui, sabe? É duro porque na nona série você tem que dar tudo pelas metades, né? Pois lá no primeiro ano vocês reveem isso e aprofundando sempre um pouquinho mais, assim, mais aprofundado, melhora um pouco, né? Mais aperfeiçoado. Vamos dizer que aqui eu tenho uma ligação do hidrogênio, tá? Com o cloro, certo? Então o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a ligação só pode ser o quê, gente? Só pode ser uma ligação covalente, com o compartilhamento de elétrons, né? Vamos fazer uma sociedade de compartilhar. E aí, os elétrons pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao cloro, certo? Porém, como são dois átomos diferentes, tá? Um deles sempre vai ter uma tendência maior para atrair os elétrons, tá? Ele vai ter uma tendência para atrair os elétrons, ele é mais forte para atrair elétrons. Então, embora esses elétrons pertençam aos dois, enquanto os dois estão unidos, os elétrons estarão sempre, aquela nuvem eletrônica será sempre mais deslocada para o lado de um dos átomos, que vocês também vão aprender, que chamam-se átomos mais eletronegativos. Então, no caso aqui do hidrogênio e do cloro, os elétrons estarão mais deslocados, eles vão mais para o lado do cloro do que para o hidrogênio, embora pertençam aos dois. Eles estão mais para o lado do cloro do que para o hidrogênio, certo? Porque o cloro é o bom da boca, né? Tem a musiquinha do cloro bonitinha, que é o quê?
Quando o cloro vem passando, tão gasoso, esverdeadinho, faz os elétrons suspirar, uau! Quando ele passa, os elétrons perdem a calma, pulam, gritam, se agitam e comentam, cloro é demais, ele é demais, e eu vou atrás. Então, os hidrogênios, os elétrons gostam mais do cloro, tá? Porque ele é mais eletronegativo, ele tem uma atração maior, ele consegue atrair mais os elétrons. Então, enquanto os dois estão juntos, tudo bem, meu bem pra cá, meu bem pra lá, né? Agora, quando eles forem se separar, podem separar, se colocar na água, eu vou separar os dois. Quando eles vão se separar, aí não é meu bem, né? Daí são meus bens. Aí quem é que fica com o bem do hidrogênio? O cloretinho danado puxa o elétron do hidrogênio para o lado dele. E nesse compartilhamento que era antes, nessa sociedade, o hidrogênio, né, vai dançar, porque ele vai ficar sem o seu elétron. Então o hidrogênio é assim, né? O hidrogênio ele tem um próton no seu núcleo e ele tem um elétron, né, na sua camada de valência. O clorinho, quando eles estão ligados, olha, o clorinho tem 17 prótons no seu núcleo, né? E ele tem, na última camada, eu tô pondo aqui, tá? Um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, e ele está compartilhando elétrons com o hidrogênio. Então, pertence aos dois. Mas na caso de uma separação, o hidrogênio, coitadinho, perde o seu elétron, perde. O hidrogênio vai ficar assim, o cloro vai ficar com 8, vai ficar estável, e o hidrogênio vai ficar, que nós chamamos de próton-hidrogênio, porque ele perdeu, não tem mais camada eletrônica nenhuma ali com elétrons, né? Ele ficou só próton, coitadinho do hidrogênio, ficou assim, H+, e o cloreto que ficou com eletrohidrogênio fica Cl-. Então vejam bem, neste caso houve a formação de íons. Os íons não existiam no composto. Porém, com a presença da água ou da luz ultravioleta ou alguma coisa que venha quebrar essa ligação, os elétrons aí têm tendência a ficar com um dos átomos e o outro vai acabar perdendo os elétrons ficam com um dos átomos e o outro átomo acaba perdendo os elétrons, mesmo que isso não seja bom para ele, vai ficar não vai ficar mais estável, o hidrogênio não está mais estável agora, só o cloro, é porque eles se separaram. Então, neste caso, gente, nós temos o que chamamos de ionização. O que é ionização? Dissociação iônica é a separação dos íons que já existiam, né? Nos compostos iônicos já tem íons. Na ligação covalente não tem íons, mas se quebrar a ligação e estiverem ligados entre si átomos diferentes, um dos elétrons ficará sempre com um dos átomos e o outro vai ficar sem. Então, vai formar íons. Então, ionização é a formação de íons, que não existiam antes. Então, é formação de íons. E a gente chama de ionização. É a formação, pergunta boa para perguntar numa provinha, né? Pena que agora não estamos fazendo prova, não sei como é que vai ser. Mas, enfim, qual é a diferença entre dissociar e ionizar? Dissociar, separar íons que já existem. Ionizar, formar íons que ainda não existiam, né? Também não é tão difícil. Ocorre em compostos covalentes. Ocorre em compostos covalentes, tá? Compostos covalentes. Isso aqui vai ser muito importante para as aulas que nós vamos ter a partir de segunda-feira. Então, por favor, vejam bem o que é dissociação iônica e ionização. Tá? Porém, olhe lá, a ionização não ocorre em todos os compostos covalentes, em alguns, quando há aquela tendência de um átomo maior em atrair os elétrons para si. Como nós vamos ver agora, seria até uma aulinha prática, né, que nós iríamos fazer no laboratório, como nós não temos o laboratório aqui, tá? Que seria condutividade elétrica. Gente, vocês já tiveram curiosidade? A água pura conduz corrente elétrica? Vamos ver? Então, aqui é um jeitinho da gente ver a condutividade elétrica nesse apetrechinho aqui. Aqui tem a água pura. Ó, na água pura. Água pura, opa! Não, tá errado ali. A água pura,
O que está acontecendo aqui? Ó. A água pura não conduz eletricidade. Será que está sujo esse? Deixa eu pegar a água aqui, esse aqui deve estar. Deixa eu pegar água purinha aqui, tá, gente? Água pura. Água pura não conduz eletricidade. Aquele copo ali deve ter alguma coisinha, né? Não conduz eletricidade, tá? Água pura não conduz. Para que ela conduza eletricidade, ela tem que ter íons, tá? Senão não vai conduzir, certo? Então vamos ver assim, deixa eu ver se o copo tá bem lavadinho ali ou não. Eu já utilizei aquele dia para pôr sal. Então vamos lá. Aqui eu tenho água pura que não conduz eletricidade, ela tá meio turva, né? Já misturei alguma coisa ali. E eu vou colocar um composto iônico, então, que é o sal de cozinha. Ui, tomar um choque. O sal de cozinha, que nós já vimos que no estado puro também não conduz, porque os íons estão muito juntos. Então, eu coloco aqui, dou uma chacoalhadinha, a água vai fazer o que processo mesmo, agora você já sabe. Vai fazer o processo de dissociação iônica, vai separar os íons que estavam aqui. Separando os íons, nós vamos ter íon sódio e íons cloreto, que não dá para enxergar, claro, né, imagina. Não dá para enxergar a água, muito menos os íons, que são menores. Oh, meu santo, que tá apertado. Dá para enxergar? Dá para enxergar? Olha lá. Então, quando existem íons em solução, acende a luzinha, a condutividade elétrica, porque os íons estão soltos. Então, todo composto iônico é ótimo condutor de eletricidade quando dissolvido em água ou fundido, tá certo, né? E a água pura não conduz eletricidade. Tá, gente, agora eu vou mostrar aqui para vocês um composto, água pura, né? Espero que esteja pura mesmo, não conduz, eu encosto os dois ali. Água pura não conduz eletricidade, certo? Mas o que está acontecendo ali? Que tá sujo, ó. Assim, que ela não conduz. Então aqui, ó, gente, né, que tá certo. Não conduz eletricidade. Agora, quando eu coloco o açúcar, isso aqui na verdade é sacarose, mas eu vou dizer que é glicose, porque a forma de sacarose, bem, posso pôr a forma de sacarose ali. Sacarose é glicose com frutose. É um composto, vocês vão dizer se é orgânico ou não é orgânico. Ele é orgânico, se ele é molecular ou ele é iônico. Olha, a sacarose é C12H22O11. Essa é a fórmula da sacarose, que é um composto o quê? Carbono é metal? Não. Hidrogênio é metal? Não. Oxigênio é metal? Não. Então, como não tem metal, é um composto covalente. Esse composto covalente aqui, gente, não vai conduzir a eletricidade. Vamos ver se vai ou não vai, né? Eu já tô falando antes, tá? Contando milagre antes. Mas tá ruim aqui, tá apertado. Então, olha lá. Não, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Não, o que será que tá errado aqui? O açúcar não conduz a eletricidade, tá, gente? Não conduz, não acende a luzinha daquele jeito como a gente vê lá, né? Não deve conduzir corrente elétrica porque não tem íons. E não se formam íons também. Quando a gente coloca o açucrinha na água, a água simplesmente separa o grupamento C12H22O11. A menor parte que ele consegue separar, a água consegue separar isso aqui só. Então, não vai conduzir a corrente elétrica devido à ausência de íons. Agora, pessoal, então eu fui lá no mercadinho comprar para vocês. Aqui eu tenho o ácido clorídrico, que é o ácido, nós temos no colégio com a máxima pureza possível, que nós chamamos de PA, para análise. Esse aqui já é usado para limpeza pesada. Nunca colocar um ácido clorídrico no metal, porque ele preteia na hora o metal, né? Então, o ácido clorídrico, ele é um ácido muito forte, tá? Corrosivo. Nós temos lá no colégio, que eu não tenho, então não tive que comprar ali para um que não é puro também, né? Não é para aulas, né? Não é para o colégio tem que ser PA, para análise, de maior grau de pureza possível. Então, o ácido clorídrico, o que é? É HCl, gás clorídrico, é cloreto de hidrogênio, certo? No estado dele normal mesmo, ele é um gás, mas sempre nós temos ele que a gente conhece em estado líquido, quer dizer, não em estado líquido, a gente dissolvido na água, né, em solução aquosa. Então, o que acontece com o ácido clorídrico na água? Vai romper a ligação
e os elétrons irão ficar com o cloreto. Então, eu vou ter H mais Cl menos. E vocês vão notar, então, que eu vou pôr só um pouquinho, porque isso aqui é bem corrosivo, né? Se eu derrubar um pouquinho aí, ó, vou colocar só um pouquinho, porque senão, né, gente, ele estraga as coisas. E é extremamente tóxico, né? Então, ácido clorídrico eu coloquei ali, não é o ácido clorídrico puro, é o ácido clorídrico comercial, que recebe o nome de ácido muriático. Então, ele, tá? Vamos ver se ele conduz, e é um composto covalente. Será que ele vai conduzir a eletricidade? Vamos colocar aqui. Conduz bem ainda, né? Por ele ser um ácido forte e porque ele sofre, então, o que nós chamamos de ionização, beleza? Então, gente, façam os exercícios e Deus que abençoe vocês. Tchau, tchau!